Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Muito tempo que a gente não vem fazer juntas um vídeo de necessaire, bolsinha, não é mesmo? Eu aproveitei a oportunidade que a Juliana, uma amiga minha, que na realidade ela é até a minha manicure, ela é apaixonada com essa bolsinha dela, que ela utilizava ela direto para baixo e para cima para carregar os esmaltes, as coisas dela. Só que essa bolsinha dela é de séculos e séculos. Então a bolsinha foi estragando, mas sabe aquela coisa que você não quer abrir mão? É essa bolsinha aqui. E a Juliana veio até mim e me pediu para ver se eu conseguia fazer para ela uma outra bolsinha mais ou menos no mesmo estilo dessa. Então, vamos juntas e vamos surpreender a Juliana para ela se entregar uma nova paixão, que vai ser a nova bolsinha dela. Eu tenho certeza que ela vai se apaixonar. Então, vamos lá para o tecido que a gente vai utilizar e para as medidas que a gente vai utilizar também para surpreender a nossa amiga. Nós vamos precisar, para fazer essa bolsinha da Juliana, de um retângulo de 67 centímetros por 32 centímetros. Esse retângulo vai ser para a gente fazer o corpo da nossa bolsinha. Eu arredondei os 4 cantinhos aqui, ó, do retângulo, tá? Vocês podem utilizar qualquer coisinha redonda, um copo, alguma coisa assim, para arredondar os cantinhos. Então, a gente vai precisar cortar essa medida de 67 centímetros por 32, uma vez no tecido principal, olha que tecido lindo. Uma vez na manta R2 e uma vez no tecido de forro. Como sempre, eu vou utilizar o TNT gramatura 80. Além desse corte de tecido aqui, nós vamos precisar também de 2 botões magnéticos. Eu já coloquei os meus 2 botões magnéticos aqui na parte superior da minha peça, porque isso aqui ela pediu para mim fazer um bolsinho por fora, que não tem naquela bolsa antiga, para ela colocar o celular, chave e tal. Então, eu já coloquei os botõezinhos magnéticos aqui, ó, para mim não esquecer na hora que eu for costurar o forro na peça, tá? Então, vou precisar de 2 botões magnéticos também. Vamos precisar também de mais um corte de um retângulo mais comprido. Esse retângulo aqui vai ser o fole. Nós vamos cortar no tecido principal uma medida de 82 centímetros por 13 centímetros. Uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no tecido de forro. Neste caso aqui, eu já fixei o meu tecido principal na manta para adiantar para a gente, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Já coloquei aqui na lateral a minha etiquetinha, vocês podem colocar também se vocês forem personalizar aí. Vamos utilizar também 2 alças de 60 centímetros. Como que eu fiz essas alças aqui? Eu cortei uma tira de tecido de 2 centímetros por 60, na verdade, uma tira de tecido sintético para fazer essa alça. Aí eu cobri essa tira com o meu tecido principal. Eu cortei mais 2 tiras de tecido de 60 centímetros por 6 para mim poder conseguir cobrir para fazer já as minhas alças. Então, no final, as alças aqui ficaram com 60 centímetros, vão ser necessárias 2 alças. Esse bolso aqui, que é o bolso que a Juliana me pediu para colocar do lado de fora. Então, eu já coloquei a outra parte do botão magnético aqui para adiantar e cortei 2 tiras de tecido, um tecido principal e um tecido para forrar o bolso aqui. Essa tira de tecido, eu cortei ela com 18 centímetros de altura e 33 de comprimento para mim fazer o bolso. Porque que acontece? Na hora que eu for costurar esse bolso aqui na peça, eu vou fazer uma costura aqui no meio e, na verdade, vão ficar 2 bolsos. Então, eu já deixei ele pronto aqui, ó, só fiz uma costura unindo o tecido em cima e embaixo e virei pro lado direito
E já fixei os botões magnéticos aqui também para adiantar. Então, quem quiser colocar um bolso, a medida do bolso é essa, é 18, 2 tiras de tecido de 18 por 33. Por dentro da peça, eu vou colocar um bolso feito de tule, daquela telinha, tela vôlei, para ela poder colocar coisas por dentro. Então, eu cortei esse tule aqui na medida de 33 por 25. E aí, eu vim e cortei 5 centímetros aqui do tule e fixei aqui um zíper, que vai ser a abertura do meu bolso. Na parte de baixo, eu já coloquei aqui um viezinho do próprio tecido, coloquei aqui do lado do zíper também um detalhe de viés do próprio tecido para poder destacar. E aqui em cima eu não fiz nenhum acabamento, porque eu vou costurar esse bolso aqui na borda do corpo da minha peça, então não vai precisar ter acabamento, porque a gente vai finalizar na hora que for fechar a peça. E além disso, a gente vai precisar de um zíper para poder fechar a nossa peça, um zíper com 86 centímetros. Então, vamos lá começar a montagem da nossa peça. Já temos aqui todos os cortes que a gente vai precisar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai costurar na parte de fora aqui o nosso bolso. Então, eu vou desalfinetar aqui, porque eu alfinetei aqui só para cortar o forro. Aí, eu vou vir, como eu já tinha fixado os meus botões magnéticos aqui, eu vou só encaixar aqui, ó. E vou lá na máquina prender o meu bolso na parte superior aqui da minha peça. O que que eu vou fazer? Eu vou vir, vou costurar aqui o lado, vou passar uma costura aqui no fundo, fechar aqui o outro lado. E aqui no meio, eu vou vir com uma costura dividindo para ela ter 2 bolsos. Então, assim que eu fizer isso aqui, eu vou vir na parte aqui de dentro do meu forro, vou costurar no forro a parte, vou desalfinetar ele aqui, como eu falei, e aí eu vou vir, vou pegar o meu bolso de telinha vôlei e vou medir ele bem encostadinho aqui, ó, na parte superior, aqui só do forro, e vou vir costurando o meu bolso aqui, ó, na lateral, em volta aqui e aqui embaixo também. Então, meu bolso já vai ficar fixado aqui na parte interna do meu forro. Então, vou lá para a máquina e a gente volta para dar sequência na montagem da peça. Bom, então aqui já fixei o bolso de tule no forro, já retirei o excesso. Na parte principal da nossa peça, eu já costurei aqui o bolso. Aqui, olha, aqui no meio, fiz uma costura, como eu falei com vocês, costurei em volta. Então, acabei tendo 2 bolsos aqui na frente. E aproveitei, na sequência, o que que eu fiz? Eu já fixei aqui, nas 2 pontinhas aqui desse retângulo, as minhas alças. Como que eu fiz para medir a distância dessas alças? Eu dobrei a minha peça aqui ao meio. E do meio pra cá, deu 7 centímetros de distância, eu fixei com o alfinete aqui. Do meio pro outro lado, fixei a outra. Então, eu fiz a mesma coisa dos 2 lados e passei uma costura para já prender a alça aqui. Na sequência, eu já fiz o que também? Eu vim e já fixei o meu zíper na parte aqui do fole, já rebati a costura. Então, um lado do meu zíper já está costurado. O que que eu vou fazer agora? Eu vou prender o outro lado do meu zíper. Para fazer isso, eu vou pegar essa parte aqui que tá com os bolsos, que é a minha parte superior da minha bolsinha, eu vou marcar o meio. Como eu já tinha dobrado aqui para poder colocar a alça, eu já sei, vou fixar de novo aqui só para vocês verem, ó. Eu já sei que o meio da minha peça é aqui. Então, eu vou pôr um alfinetinho aqui, ó, marcando o meio da minha peça. E eu preciso costurar a parte superior do meu zíper. Eu posso destacar o zíper para ficar mais fácil e costurar.
Ou posso tentar costurar com ele aqui também. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, o meio do meu zíper. Porque aí, na hora que eu for costurar a parte de cima do zíper aqui, ó, eu vou costurar do meio pro lado de cá, depois do meio pro lado de lá, para que não fique torto na hora que eu for encaixar o meu zíper. E eu vou costurar o meu zíper aqui na parte de cima, só até essa pontinha aqui, ó, onde que é o encontro aqui das laterais. Por isso que eu não tô com a intenção de destacar. Então, eu vou ver se eu consigo costurar o meu zíper assim, ó. Eu vou vir aqui. Aqui é o meio, já vou fixar aqui o meio com o alfinete, prender aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina e vou costurar do lado de cá pra cá, vou fazendo a voltinha, e vou costurar só até aqui, ó. Aqui, ó, só até essa parte aqui. Venho, volto na máquina, vou costurar o lado de cá, vou costurando, só até chegar nessa pontinha aqui. Então, eu vou lá pra máquina fazer isso e volto pra gente dar continuidade aqui na montagem. Gente, realmente foi a melhor forma de costurar o zíper aqui, ó. Eu alfinetei ele de fora a fora, né? E aí, eu passei a costura, prendendo o zíper aqui nas beiradas e assim que ficou. Agora, o que que eu vou fazer? A gente vai pegar e vai dobrar essa parte da nossa peça aqui pra cima. Eu vou prender aqui com alguns prendedores, só pra segurar mesmo aqui, mais ou menos, de um lado e do outro lado também. Aqui, ó. Esse zíper pode ficar sobrando aqui, não tem problema não, que depois a gente corta o excesso. Vou prender aqui, porque a gente vai fazer agora o fechamento da peça. Essa parte aqui eu vou unir aqui pra cima. Eu vou fazer a mesma coisa, passando os prendedores de fora a fora aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Vou lá na máquina e vou, a partir do zíper aqui, ó, fazer uma costura fechando toda a peça. Depois que eu tiver fechado toda a peça com essa costura, o que que eu vou fazer? Aí, eu vou vir com um viés, que pode ser tanto o viés comprado pronto, eu vou usar esse pronto aqui, porque eu já tenho um verde aqui, né? Ou poderia ser do próprio tecido do forro. Então, eu vou vir passando o viés de fora a fora aqui em toda a peça e fazendo acabamento com viés. E depois disso, a gente já vai abrir pelo zíper e desvirar a nossa peça. Então, eu vou lá na máquina, fazer o fechamento aqui da minha peça. E depois de eu já ter colocado o viés aqui para fazer o acabamento, eu venho pra gente desvirar junto a peça. Prontinho, gente, já passei o viés em volta de toda a nossa peça aqui, já tá fechada. Vocês não vão acreditar o que que aconteceu. Depois que eu já tinha costurado, fechado a peça, antes de eu colocar o viés, eu percebi uma coisa que eu tinha errado. Eu esqueci de costurar essa parte do forro. Aí, o que que eu tive que fazer? Com a peça já fechada, eu tive que vir costurando o forro de fora a fora. Aí, eu aproveitei para colocar o viés nesse meio tempo. Menina, mas deu um trabalho, mas deu certo. Para vocês verem que a gente também erra de vez em quando, né? Eu fiquei preocupada com fechar a peça e esqueci de colocar essa parte aqui do forro, que é a parte que tá aqui, ó, com o bolsinho interno. Olha como ficou legal. Um bolso bem bacana, né? E eu tinha esquecido disso. Aí, agora vamos lá juntas abrir a nossa peça pra gente ver como é que ficou. Vamos pelo zíper aqui, ó. Puxar um ladinho, puxar o outro ladinho. Tenho certeza que a Juliana vai amar, não vai? Vai se apegar de novo a nova bolsa. Vamos lá. Viramos aqui. Encaixamos bem as costurinhas aqui. Cantinho, que é sempre muito importante. As curvinhas aqui. E
E aqui a gente vem, puxa aqui o nosso cantinho aqui do zíper. O outro ladinho aqui também. Fiz aqui o meio. Olha aí, gente, não é que ficou bem bacana? Nossa, eu amei o resultado, gente. Só acertar as costurinhas aqui, ó, pra não ficar torto, né? Ajeitar aqui direitinho. Ó. Que bacana, não ficou, gente? Olha que legal. Aqui os dois bolsinhos. E aqui por dentro, bem espaçosona. Vamos abrir aqui, ó. Com o bolsinho aqui para ela colocar as coisas dela, espaço para ela encaixar os esmaltes. Tenho certeza que a Juliana vai se apaixonar. Espero que vocês também tenham gostado. Olha aqui a bolsinha antiga versus bolsinha nova. Que maravilha, né? Ela ficou um pouquinho maior, mas foi porque a Juliana me pediu mesmo para mim aumentar ela aqui. Eu aumentei 5 centímetros, então esse aqui foi o resultado final. Deixa eu fechar aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado. Quem é novo no canal aí, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário para ajudar aí a gente a divulgar o nosso canal e crescer um pouquinho. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.